Hoje nós vamos trazer para a igreja, para os irmãos, os que nos ouvem, a palavra do Senhor sobre festas judaicas. Nós não vamos ter festas e dizer o que cada uma propriamente tinha um recado. Mas eu quero fazer um comentário sobre o que nós, brasileiros, achamos de festas. Quando nós falamos de alguma festa, alguém pergunta: festa para quem? Qual é a comemoração? O que vai ter de bom para comer? Que traje devo ir? É comum perguntar assim, não é? E é normal pensar nos convidados elegantes, ambientes bem arrumados, bebidas especiais, uma boa comida, e isso tudo num lugar bem chique, bem arrumado, decorado, ostentoso. Geralmente é para tirar fotografia, depois ninguém esquecer. Um casamento, por exemplo, isso acontece e guarda lá no álbum de fotografia. E, enfim, tudo de elegante disponível para guardar nesse álbum. A Bíblia também apresenta festas, mas não como esses conceitos de festas que nós temos. Hoje nós vamos comemorar uma festa pouco conhecida entre nós. Nós vamos falar da comemoração dela, a festa dos tabernáculos. Lembra? Ela tem o nome de Sicá em hebraico, ou das cabanas também, porque tabernáculo é uma cabana. É bom saber que as festas dos judeus, agora já é conceito das festas bíblicas, elas sempre direcionavam, ou sempre direcionam, eu digo direcionavam porque nós cremos que hoje não existe mais festa judaica transformada em cristã, como fazem com a Páscoa, com o Natal. Na verdade, nem na Bíblia não tem nem Natal, isso é criação de Constantino, um rei de Roma. As festas que a Bíblia para nós apresenta, todas elas é de honra a Deus. Não existe uma festa direcionada de honra a algum homem ou algum herói. E na Bíblia não tem assim um conceito de herói pessoal. Nós temos em Hebreus os heróis da fé, mas por causa que eles tiveram fé no Senhor. Então nós não temos festa para Abraão, não temos festa para Moisés, não temos dias de festa para o rei Davi. Não existe. Na Bíblia não existe. Então nessa leitura de hoje, nós vamos ler em Neemias. Apresento bem rapidamente Neemias para você. Ele foi parceiro, podemos dizer, de Esdras. Neemias era governador. Neemias 8:9 está escrito. E Esdras era sacerdote. Neemias era copeiro do rei Ataxerxes, rei persa. E aconteceu que o povo de Israel estava no cativeiro, quando eles foram para os babilônios. E num determinado dia, quando ele estava servindo o rei, ele era copeiro do rei, garçom copeiro, e ele estava triste. O rei perguntou para ele por que ele estava triste, se ele não estava doente. Então ele disse: olha, como que eu vou estar alegre se a cidade dos meus pais e os túmulos dos meus pais estão todos destruídos, abandonados? Nisso, pela orientação de Deus, houve a permissão para Neemias levar o povo de volta. Isto chama-se o retorno do povo para a terra que eles foram tirados por Nabucodonosor. E voltaram, e nós vamos passar para você nesta noite, se Deus assim nos permitir, que existia uma festa que os judeus não estavam mais comemorando. E vamos ler em Neemias capítulo 8, versículo 13 ao 17. Amém? Vamos orar antes para a leitura, que Deus nos abençoe, vamos fechar nossos olhos e pedir a Deus que o Senhor nos ajude agora na parte mais sacra do sermão de hoje. Senhor, nosso Deus e Pai,
nós agradecemos pela oportunidade, agradecemos por cada um que nos visita, agradecemos também por a oportunidade de culto nesse país, que o Senhor nos dê força, nos dê alegria para pregar, nos dê também conhecimento, e que cada coração presente ou que está nos ouvindo possa dilatar o seu coração e deixar a palavra do Senhor entrar, como o nosso amado irmão Marcos orou agora há pouco, numa das orações que nós presenciamos neste culto. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Leitura, amém? E no dia seguinte, ajuntaram-se os chefes dos pais de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, a Esdras, o escriba, e isto para atentarem à palavra da lei. E acharam escrito na lei do Senhor, na lei que o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés, que os filhos de Israel habitassem em cabanas na solenidade da festa no 7º mês. E assim publicaram e fizeram passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: saí ao monte e trazei ramos de oliveiras, e ramos de oliveiras bravas, e ramos de murtas, e ramos de palmeiras, e ramos de árvores espessas, para fazer cabanas, como está escrito. Escrito onde? Em Levítico 23, 40. Continuação da leitura aqui em Neemias. Saiu, pois, o povo e os trouxeram e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, nos seus pátios, e nos átrios da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim, e toda a congregação dos que voltaram do cativeiro fizeram cabanas e habitaram nas cabanas, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel desde os dias de Jesuá, isto é, Josué, filho de Naum, até aquele dia, e houve muito grande alegria. E o povo ficou alegre. Por quê? Quando nós vamos ler mais atentamente Neemias, na verdade o povo estava triste, porque eles voltaram do cativeiro e viram uma desolação incrível. Mas em 52 dias eles reconstruíram tudo e depois eles foram ler a palavra de Deus. Já há muito tempo que não faziam isso. E foram estudar a palavra de Deus como os bereanos faziam e como esta igreja, graças a Deus, faz. Nós abrimos a Bíblia, estudamos e vê na palavra de Deus o que Deus quer que nós façamos. Amém? E quando Esdras subiu e o povo ficou de frente, e eles estavam atentos, e isso começou no início do dia, foram 6 horas de palavra pregada para eles, e o povo não desanimou e queria ouvir mais, foi quando apareceu na leitura essa festa esquecida, desde Josué. Bom, depois de Josué vieram os anciãos, vieram os juízes, vieram os reis, e depois eles foram para o cativeiro. Isso muito tempo, irmãos. Muito tempo desconhecendo o que Deus queria deles. Quando eles voltaram ao cativeiro, eles descobriram que era uma festa solene que tinha um significado. Até eu posso começar a dizer para você que está prestando atenção, graças a Deus por isso, que pode até parecer brincadeira o que nós lemos. A brincadeira de criança, construir casinhas de galhos, de árvores verdes, cheios de folhas enforquilhadas, de modo a montar um arranjo de galhos sobre o chão batido, uma laje, como está escrito em outras partes, e eles teriam que vir de todos os lados, viu que passaram pregão, isto é, passaram anúncio dizendo: venham para Jerusalém e traga ramos de folhas, de árvores, galhos, porque eles iam ficar 7 dias morando naquelas casas de ramos, por isso festa dos tabernáculos, porque tinha um motivo para isso, não era para fazer piquenique. Tinha um motivo. Então, por mais que se faça um amontoado desses galhos para você dormir e passar o dia nesse lugar, nesse habitáculo, como uma oca de índios, por exemplo, que eu acho que é muito melhor, muito mais bem feita que os tabernáculos, o interior é um lugar rústico, não tem acomodação nenhuma boa.
onde pelas frestas poderia ver o sol, poderia ver a lua, e se chovesse também, ia mais que ter goteiras dentro desse ambiente. Ia realmente, literalmente, chover ali dentro e eles tinham que se resguardar com algumas capas. Quem teria que participar dessa festa? Todos os que voltaram do cativeiro, que Neemias trouxe junto com os outros auxiliares deles. E deveriam habitar nessas cabanas rústicas por 7 dias, todos eles, pobres, ricos, não tinha nenhuma regalia nesses momentos, sem conforto algum, sem privilégio algum por ser mais bem situado ou coisa que parecesse. O que eu entendo como interessante, como crianças, exatamente como crianças quando brincam naquelas casinhas que os pais fazem sobre árvores ou no quintal, eles tinham que ter muita alegria. Não era para ficar reclamando dentro dessas casas. Alegria num ambiente simples. Então, esta era a festa que Deus tinha pedido para eles desde Moisés. Mas Deus atribuiu um significado histórico nesta simplicidade. Não era para esquecer que eles tiveram um passado muito difícil. Eles deveriam trazer à memória que eles peregrinaram no deserto durante 40 anos e toda a providência de Deus foi dada por eles quando eles ficaram vagueando no deserto. Esta era uma festa para ser contínua sempre, desde quando Moisés ensinou lá de Levítico. Porque era um momento de reflexão, de lembrança, que eles não haviam sido abandonados. Você vê, quando você assiste um filme lá do Oriente, as pessoas andam em caravanas, e quando eles param para abastecer, encontram um oásis, eles montam umas barracas, umas tendas, hoje são de lona, mas naquela época era assim, era de galhos, e eles praticamente tinham que se virar. Então, a fragilidade do ambiente onde eles hospedavam, primeiro, era frágil, não era uma estrutura para ficar lá por muito tempo, e a tenda sempre foi móvel. Os tabernáculos do Senhor era móvel. E era uma lembrança real, figurada nesta cabana, como nós somos frágeis. Como a fragilidade humana é de muita dependência de Deus. Bem encaixada é a palavra tabernáculo com a vida passada deles. Porque a origem da palavra, no latim, é tabernaculum, que significa cabana. Um abrigo desprotegido, como já dissemos, temporário. Agora você imagina, no deserto já é difícil caminhar, quanto mais morar. É impossível. Sabemos o quanto é difícil caminhar nesse deserto que nós estamos também, nesse mundo. O que nos faz sobreviver é a presença de Deus. Amém? O recado era esse. Por mais simples que você tenha a vida, se você ainda está vivo, é porque Deus está te sustentando. Amém? A temperatura do calor no deserto era a temperatura dentro da tenda. Como dizem alguns irmãos, só por Jesus mesmo, para sobreviver. Agora eu quero fazer uma reflexão para todos nós. Por exemplo, todos nós, ou a maioria de nós, temos ar-condicionado, ou pelo menos um ventilador em casa. E na igreja, hoje nós já temos ar-condicionado na igreja. Quem diria, né, irmão Davi, uma das primícias dessa igreja? Para quem iniciou uma igreja, num casebre de tábua,
e que até hoje, dos mais antigos, tem o nome de igrejinha. Então os irmãos estavam muito mais perto da festa dos tabernáculos do que nós. Assim como os judeus, ainda que estavam voltando do cativeiro, precisavam entender muito mais, tal qual, talvez como nós, o quanto os seus antepassados passaram de dificuldades desde lá do Egito. Bom, então nós também deveríamos experimentar cabanas junto com os nossos filhos e netos, para que eles parassem de reclamar das mordomias que têm. Já reparou que hoje os jovens, as crianças, eles não estão satisfeitos com a mordomia que têm? Até porque nós esquecemos do calor e da simplicidade da vida dos nossos antepassados. Mas os nossos antepassados não viviam reclamando da vida. Por exemplo, quando as irmãs, as nossas tataravós, lavavam roupas em tábuas, batiam a roupa nas tábuas, na beira dos riachos. Ou nem nas enxadas, batendo no chão duro, sob o sol quente, dos nossos irmãos que passaram por isso. Os netos não imaginam o que é essa vida. Nos confortos desses tempos, ninguém deve desprezar os personagens do passado que nos trouxeram até aqui. Esta igreja está aqui, em Pereira Barreto, porque irmãos laboriosos enfrentaram muitas dificuldades para organizar essa igreja. Porque eles eram mais alegres que nós, ao que eu vejo, eles eram mais alegres, pelo menos não reclamavam da vida. A cabana simples, na verdade, também era, como deve ser para nós, um chamado contra as vaidades, contra os supérfluos que tornam-se necessários. Então, irmãos, não anda faltando humildade e mais presença de Deus para os crentes da nossa atualidade, para os filhos e netos dos irmãos. Faltam para eles mais humildade e mais presença de Deus. Por isso que as festas das cabanas existiam, para que eles retornassem a um tempo hostil e percebessem, num estado quase que real, tal qual seus antepassados viveram, e sobreviveram na graça do Senhor. Amém? Hebreus 13:5 diz: sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque disse: não te deixarei e nem te desampararei. Deus nunca desamparou aqueles que o procuram. Você não tem notícia de uma pessoa fiel a Deus desamparada. A Bíblia nos diz, em um certo lugar, que eu nunca vi o justo mendigar o pão. Porque para os judeus, deveria ser uma semana de regozijo e igualdade entre eles e gratidão a Deus. Sabe por quê? Pela presença de Deus. Para que quando eles retornassem ao dia a dia, depois desses 7 dias confinados ali em Jerusalém, em torno do pátio, nos átrios do templo, eles não esquecessem que a cabana simples e frágil servia para amenizar seus orgulhos. Irmãos, todo dia nós precisamos de um meio de amenizar nossos orgulhos. Todos nós. Pois quem guarda e nos supre sempre é o Senhor.
Eles deveriam reconhecer que eles eram fracos, como aquele casebre de barro, de pau a pique, e que Deus sustentou os nossos antepassados. Amém? Eu, ainda jovem, cheguei a visitar irmãos que moravam em casa de chão batido. Alguém aqui ainda mora em casa de chão batido? Mas saiba que a maioria dos seus avós e bisavós moraram. Alguém sabe o que é uma casa de barro, de pau a pique? Onde as casas eram moldadas em barro e telhados baixinhos, que as pessoas andavam um pouco abaixadas para não bater a cabeça? Os jovens de hoje não conhecem. Mas se você falar para eles, eles vão dizer que isso importa para mim, tudo. Porque é da onde vieram seus avós. O que importava para aqueles judeus, seus antepassados terem sofrido no deserto por 40 anos e sofrido no Egito por muitos anos. Alguns dos judeus poderiam dizer, nada, não temos nada a ver com eles. Tem, porque o mesmo Deus que sustentou os seus antepassados é o que dá bonança para nós hoje, assim como para eles. E assim como Deus sustentou as primícias desta igreja, nós podemos fazer essa pregação com uma certa atitude, porque nós já temos mais de 6 décadas de existência. Alguns irmãos estão presentes, idosos, mas estão presentes e podem contar a história desde que alguém queira ouvi-los. Quem quer ouvir conversa de idoso? Meus jovens da igreja, você tem ouvido a sua avó, seu avô, os irmãos antigos da igreja, para eles contarem a história de como essa igreja persevera na mesma doutrina até hoje? É muito interessante. Porque nós podemos dizer, assim foi a vida dos antigos. Mas quem anda memorizando em gratidão o Deus que sustentou nossos avós? Será que nós também estamos sem a nossa festa, o nosso momento de humildade, como eles desde o dia de Josué? Ou se nós estamos contribuindo para que os nossos filhos e netos não tenham atitudes humildes, porque nós não ensinamos a serem humildes como foram os nossos pais? Olha a tremenda responsabilidade que nós temos. Porque, irmãos, nesse evento de 7 dias, as folhas de galhos desta cabaninha já começavam a secar e cair. E mostrava a brevidade do nosso corpo neste mundo também. O nosso envelhecimento da pele enrugada, com os poucos cabelos que ainda restam, mostra que o nosso corpo também fica desprotegido. Por mais jovens e bonitos que sejam os jovens da igreja, eles têm que estar conscientes que quando olhamos por irmão Davi, quando olhamos para uma irmã Francelina, como olhamos por uma irmã Alcídia, por uma irmã Zulmira, ou por uma irmã Geni, nós olhamos, daqui uns dias estaremos assim. E não que eles são os velhos e nós não nos importamos com eles. E digo isso aos jovens da igreja. E aos que não estão aqui devem saber desse contentamento de Deus quando se vê e passa a vida desta forma. Com o passar dos dias da festa, irmão, a cabana mostrava-se esquelética, demais de desprotegida. Mas é interessante que havia vida ali dentro. Havia vida ali dentro. Porque Deus estava com eles sempre e sempre estará. O que acontece com a carcaça da cabana, com o nosso tabernáculo velho, como disse o apóstolo Pedro, já não nos interessa mais. O importante é a vida que nós temos. E isso Deus quer que nós reconheçamos a presença deles. Porque Deus estava com eles sempre e sempre estará. Ainda que na velhice, Deus dá força aos idosos. Os jovens não podem se considerar mais fortes que os idosos.
Na verdade, os jovens devem se sentir devedores aos idosos porque eles portam muito mais sabedoria que nós. Tem uma lição de vida para nos contar. Em Salmo 91:16 diz: fartá-lo-ei com a longura de dias e lhes mostrarei a minha salvação. Amém? Não deixam de envelhecer, mas serão fartos de dias. Davi, o homem de Deus, envelheceu farto de dias. Mesmo, irmãos. Por isso que mesmo o homem mais poderoso de Israel, que ainda estava surgindo, deveria morar durante 7 dias nessa habitação primitiva e modesta, conscientizando da impermanência também das posses materiais. Ali tudo era desprovido de qualquer coisa de valor, porque o único valor que existia lá era a presença de Deus com eles. E que das riquezas desse mundo nada se leva, e nada vale sem a presença de Deus. É para lembrar que devemos estar contentes com o mínimo neste mundo, desde que Deus esteja presente. Não se preocupa com o que você tem, mas vale o Deus que tudo pode te dar. Não se preocupa com o que você deseja ter, mas veja que Deus te dá o suficiente para que você possa viver. Parece uma festinha de criança, mas na verdade é para deixar os adultos voltarem a entender o que é a vida. Para fazer entender. Para que aprendamos a lição de humildade para ter fidelidade. Quem não é humilde não é fiel. Só vamos ter fidelidade quando nós entendemos que nada somos neste mundo. Então nos apegamos a Deus, dependemos de Deus, buscamos a sua salvação, buscamos o seu socorro. Para fazer isso, não pode ser arrogante, não pode se achar poderoso, não pode ser soberbo, tem que ser humilde. Então, irmãos, em contrapartida com as festas que nós vemos no mundo, essa festa que Deus propôs ao povo é para que eles retornassem à origem da vida deles. Nu vim a este mundo e nu voltarei. Não deveriam esquecer que foram servos no Egito. Não deveriam esquecer que foram servos na Babilônia. Não deveriam esquecer que, embora retornados do cativeiro, ainda estavam num corpo frágil e passageiro. E que mais importante de tudo, novamente eu digo, é que Deus estava com eles. Não só por Deus estar, mas reconhecer que Ele está. Dar valor que Ele está. E que um dia o Senhor prepararia um lugar eterno para nunca mais ser removido. E o apóstolo Pedro contou isso para os irmãos na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 13 e 15. Este é o apóstolo São Pedro. Olha o que ele escreveu. Eu tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, olha a expressão cabana, enquanto eu estiver nesse corpo aqui, eu vou despertar vocês com admoestação, vou ser usado por Deus. Corpo frágil, pregando palavras do poder de Deus. Sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, ele estava velho, envelhecido, e sabia que também ia ser torturado. Como também nosso Senhor Jesus Cristo me tem revelado, mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança dessas coisas. Olha, irmãos, este apóstolo consagrado, consciente de que seus dias estavam sendo contados, ele disse o seguinte para os irmãos da igreja: eu vou partir, mas não esqueça do Deus
que me deu a palavra para passar o que é de bom para vocês. O maior legado que nós temos, irmãos, não é a beleza do corpo, é a nossa jovialidade ou os bens que nós temos. O maior legado é a educação e a formação que nós passamos para os nossos filhos. Amém? Pense nisso. O maior legado de um pregador não é ele ser um baita de um orador. Ele é ser um homem humilde e fiel a Deus para passar para o povo de Deus, que até depois da sua partida, as suas palavras ecoam como aconteceu com Abel. A fé de Abel ainda ecoava entre os irmãos. E isso pode ser um pai, uma avó, uma mãe, uma tia. Qualquer um de nós temos que deixar o legado. As pessoas estão correndo atrás de herança em dinheiro. Mas os filhos de Deus esperam outros valores. Contêm outros valores. Porque é somente o Senhor quem nos pode sustentar nesta casinha fraca aqui. Não precisa olhar para o seu corpo agora não, mas pensa em você mesmo e admita que nós somos fracos, independente da idade. E tão somente o Senhor que pode nos receber nos tabernáculos eternos. Podemos ver Jesus também, o Messias. Aliás, a última festa que Jesus participou foi a festa dos tabernáculos. Os seus irmãos carnais provocaram ele se ele não ia na festa ou não. Ele deixou no ar. Houve uma curiosidade se Jesus ia aparecer lá ou não. Mas nessa festa está registrada em João capítulo 7, versículo 37 e 38. No meio dessa festa, Jesus levanta a voz e clama ao povo carregado de misericórdia. E olha o que Jesus disse. E no último dia, o grande dia da festa de encerramento, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Que palavra é essa? Jesus aproveitou o cortejo em que os sacerdotes carregavam jarros de água para jogar sobre o altar dos sacrifícios. Esse era um dos procedimentos da festa, para o encerramento. Pois aquela água que os levitas carregavam não matava a sede eterna de ninguém. Assim como a água do poço de Sicar não matou a sede do samaritano e nem dos seus conterrâneos, a água de poço não sustenta tabernáculo nenhum, como nós estamos falando em deserto. Mas o eterno Filho de Deus, ele se autoproclamou a fonte de água viva, e ele estava lá para matar a sede, tanto dos judeus quanto dos samaritanos que estavam nessa festa. E agora sim, irmãos, Jesus estava presente nessa festa, em pessoa, passivo, vendo a observância dos procedimentos, e naqueles procedimentos estava, na verdade, a ordenança dele. Assim que o cortejo dos sacerdotes passou com clamor, que eles cantavam e recitavam o Salmo 118 e 25. Ó Senhor, salva-nos, te pedimos. Porque essa festa era junto com a festa das colheitas. Porque quem não colhe, não come, quem não come, morre de fome. Eles agradeciam pela colheita. Salva-nos agora, te pedimos, ó Senhor. Ó Senhor, te pedimos, nos prospera. Isso é para que, quando eles plantassem, colhessem. Se não colhesse, no outro ano, passavam fome. E se não tinha outro ano, não tinha mais reservas, iam minguando até morrer de fome. Isso era uma realidade dos antigos. Por isso que os nossos irmãos antigos, a maioria deles, trabalhavam na roça. Uma para colher e plantar seu próprio alimento.
para o sustento. Era assim que era a vida. Parece que é anormal ler isso hoje, mas o que comemos na mesa hoje vem do campo, vem dos animais. E se um dia não tiver mais, o mundo vai começar a passar fome. E a fome é uma das profecias que ainda vão acontecer. O mundo está com 8 bilhões de habitantes. Ninguém fala da fome, mas vai ter fome. Se hoje nós temos fartura, e diz isso ao seu filho, para que não jogue um caroço de feijão fora, porque um dia ele pode ter saudade de um grão de arroz e de feijão sobre a mesa. Cuidado quem anda jogando comida fora em casa. Um dia vai faltar. Não permita isso. Não deixe estragar comida na sua casa. Sempre quando for comer, agradeça a Deus antes. Ore, Senhor, agradecemos esse alimento. Não coma com raiva. Não coma blasfemando. Deus está olhando tudo. Precisamos passar isso para os nossos filhos. Entenderam? Então, irmãos, esta festa sinalizava de estar jogando esses jarros de água sobre o altar, simbolizava as chuvas que possibilitou a colheita do ano. Eles agradeciam a Deus. E esse salmo é oração para mais e mais chuvas, para possibilitar a colheita do outro ano. Mas ali, irmãos, de água que dá vida para ter o alimento para comer, Jesus diz: eu sou a fonte de água viva. Você tem Jesus? Você tem a fonte de água viva? Mas ali estava aquela pessoa, o nosso Senhor Jesus Cristo, que os profetas haviam falado. E ele era o cumprimento de todas as promessas, e ali estava acontecendo. E ele é que manda a chuva, é ele que protege das tendas no deserto, é ele a fonte da vida. Amém? Só vive no deserto, em tendas precárias, quem tem água viva para beber. Só está sendo possível os crentes viverem neste mundo desertificado da obra de Deus, do amor de Deus, porque Jesus é o verdadeiro maná que caiu do céu e a fonte da água viva para aqueles que creem. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Obrigado pela sua presença. Que possamos compreender a razão do Senhor para podermos expor a razão da pregação do Senhor. Amém?